Eu começo por você, Sandra. Há um temor generalizado, a gente já vê a reação disso nos ativos, como por exemplo commodities, sobretudo o petróleo, de uma expansão incontrolável de uma guerra numa região vital do ponto de vista geopolítico, iniciada nesta noite. Qual é a sua avaliação? William, o que a gente está vendo aqui é a culminação de um projeto que já vinha se arrastando há algumas décadas, no sentido de que os israelenses deixavam claro que não aceitariam um programa nuclear iraniano, uma arma nuclear iraniana, e nesse momento a situação é conveniente. Nesse momento a situação é conveniente para o lançamento de um ataque a um governo americano que não vai dizer não a Israel. É uma situação onde a defesa aérea iraniana está enfraquecida pelos ataques de outubro do ano passado e de abril também. Então, é um cenário no qual você tem ali o Netanyahu com as cartas na mão para pressionar o Irã, e num momento em que o Irã estava aumentando, tendo uma retórica, talvez tentando obter mais concessões dos Estados Unidos, ali por meio do Steve Witkoff, nesse cenário. Então, agora a gente está vendo, pelo comunicado que foi feito agora pela Força Aérea Israelense, de que é uma campanha que deve durar dias. Então, sem dúvida, é um cenário muito complexo e muito difícil de ser avaliado e de ser percebido, mas é algo que já estava desenhado de certa maneira. Esse ataque já estava escrito, embora ele seja preemptivo, no sentido de que os alvos que foram batidos, né, nesse cenário, os alvos que foram atingidos e atacados, você teve comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana, você tem ataques, segundo o que a gente tem de informações, contra cientistas desse programa nuclear, e agora parece que você está tendo uma segunda onda de ataques nesse momento contra as próprias instalações do programa nuclear. Então, sem dúvida, era uma crise já desenhada e que tinha esse possível e potencial desfecho. Vitélio, esse não é um ataque qualquer. O próprio primeiro-ministro israelense Bibi Netanyahu, instantes atrás, se dirigiu ao país e fez uma menção importante. Dizendo, nossos pilotos estão neste momento fazendo isso e aquilo. Para que os pilotos israelenses cheguem às distâncias necessárias para atacar os alvos que o Sandro já estava em parte mencionando, é uma operação altamente complexa. Não é simplesmente decola um avião de uma base em Israel e sobrevoa o que ele quiser e chega ao Irã. É uma operação logística formidável, dificilmente executável sem ajuda, apoio de outros países, e eu não estou falando apenas dos Estados Unidos. Qual é a sua avaliação da possibilidade de uma expansão dessa guerra? William, eu concordo com o Sandro que esse ataque já estava desenhado, já havia à disposição das tropas, das bombas e das aeronaves israelenses para fazer esse ataque. O Trump ontem ordenou a evacuação máxima da embaixada dos Estados Unidos no Iraque e de funcionários dos Estados Unidos em várias embaixadas e consulados no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o Irã estavam indo para a sexta rodada de negociações no próximo domingo, mas o próprio Trump já tinha deixado claro que estava muito insatisfeito com o avanço dessas negociações. E o Trump também já havia afirmado há algumas semanas que os Estados Unidos não atacariam o Irã, mas poderiam apoiar Israel caso Israel o fizesse. Muito provavelmente é isso que está acontecendo nesse momento, William. Ficou muito claro, tanto nas falas do Trump quanto do Netanyahu, que o Irã não pode ter uma arma nuclear, e os informes da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU dão conta de que o Irã já teria o urânio suficiente para fazer de 10 a 15 ogivas. Aí eu vou finalizar apenas dizendo que outro ponto de discórdia nesse acordo que não foi feito com o Irã é o programa de mísseis do Irã. O Trump já era insatisfeito com esse programa no primeiro mandato dele, quando saiu do acordo nuclear com o Irã, que tinha sido feito pelo Obama, e o Irã se autodeclara uma potência de mísseis no Oriente Médio. E nós vimos essa potência no ano passado, quando o Irã atacou Israel 2 vezes, Israel revidou uma vez, William. O ataque ocorreu, Lorival, instantes depois, praticamente, do Trump dizer que ele não favorecia esse tipo de ação. E depois de várias postagens do Trump nas redes sociais dele, e falando a repórteres também, e dando conta de que ele esperava que isso não acontecesse enquanto houvesse esse tipo de negociação, ou negociação, não sei nem se eu posso usar mais a palavra, mas de contatos diplomáticos entre o representante que ele mandou para a região e
e de fato, por parte do Irã, gente importante que estava participando dessas conversas. Trump está simplesmente mentindo ou Netanyahu lhe passou a perna? Bem, eu acho que politicamente, inclusive por essa declaração agora do secretário de Estado Marco Rubio, né, o governo Trump quer se distanciar, né, deixar claro o seu não envolvimento e a sua discordância, né, em relação a esse ataque, porque o Trump tem um objetivo maior até do que o apoio incondicional a Israel, que é o de deixar um legado de pacificador. Ele próprio rompeu o acordo nuclear com o Irã. Então, ele quer refazer esse acordo em termos um pouco mais convenientes na visão dele, mas quer refazer esse acordo. O Irã entende essa necessidade de Trump, né? E por isso está endurecendo as condições. Assim como o Putin faz com o Trump, todo mundo que percebe o desejo dele, né, a prioridade que ele dá a isso, então coloca um preço mais caro. Isso é natural, né? E no caso do Irã, não desistir de ter urânio enriquecido e de ter capacidade de enriquecer urânio. Não é só receber urânio enriquecido para suas centrais elétricas, para o uso na medicina nuclear. Não, é manter a sua capacidade de enriquecer urânio mediante garantias de que não usará isso para fazer a bomba. Isso ele se compromete a fazer. E aí, internamente, ainda do ponto de vista político, o Netanyahu está no seu pior momento desde os ataques. Quase caiu anteontem. Em que existe aí um grupo de ultra-ortodoxos que não são sionistas e que não querem que seus filhos, sua base seja convocada para as Forças Armadas. Por outro lado, Netanyahu tem um problema, ele está convocando todo mundo para as Forças Armadas, ele está requerendo muita força, muito contingente para atuar na faixa de Gaza. Então, isso é um problema político dos dois lados. Então, como sair desses impasses com os Estados Unidos e com o parlamento israelense? Lançando uma campanha contra o Irã. Há um paralelo histórico, talvez, Sandro, que alguns comentaristas têm utilizado. Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, para surpresa dos próprios israelenses, em boa parte, eles em tempo recorde derrotaram seus principais inimigos. E sem ter esperado aquilo, de repente, o mapa de hoje daquela região é o mapa da conquista militar israelense de 1967, com que inicialmente eles não sabiam o que fazer. E durante gerações de políticos em Israel, sempre veio essa pergunta: por que a gente não soube explorar a vantagem militar que tínhamos em 67? Agora vem a pergunta, Sandro. Nunca, nos últimos, que eu me lembro, 10 anos, Israel conseguiu impor aos seus principais adversários uma superioridade militar pelo emprego da força, como conseguiu depois do 7 de outubro. Israel derrotou o arco da resistência encabeçado pelo Irã. É isso que está na cabeça também de Israel agora? Por que vamos desperdiçar uma oportunidade tão grande como essa quando nós estamos por cima e nossos inimigos estão por baixo? Sem dúvida, William, o que a gente está vendo aqui nesse momento é o Netanyahu, se fosse jogando, fazendo uma aposta altíssima. Se fôssemos comparar um jogo de cartas, ele está jogando, fazendo a aposta máxima. Ele está tentando ir para quebrar a banca, que no caso da visão dele, quebrar a banca seria quebrar o Hamas em Gaza, quebrar o Hezbollah, que de certa maneira ele já atingiu em parte, e o próprio Irã. O problema é as ondas de choque e as consequências que isso tem para a região são muito grandes. O Hezbollah não está completamente destruído, o Hamas também não. A gente teve a declaração de, inclusive, oficiais generais das Forças de Defesa de Israel nessa campanha, desde outubro de 23, dizendo que o Hamas não pode ser vencido militarmente. E o próprio Irã é um adversário que não pode ser negado, que é um adversário formidável. Tem uma capacidade que, apesar de todas as sanções, apesar de todas as características que foram colocadas em torno do Irã nos últimos 10, 15 anos, com o acordo nuclear, as sanções e por aí vai, ainda assim ele tem capacidades que colocam Israel numa sensação de perigo iminente
que faz com que o Netanyahu capitalize em cima disso e faça com que lance esse ataque. E o que a gente pode ver é que é um ataque de larga escala, uma operação extremamente complexa, e é literalmente para tentar refazer o mapa em um sentido mais confortável a Israel. O problema é que nem sempre você vai conseguir mudar o cenário apenas com o mero uso da força. Há que se ter também um plano para o dia seguinte, um plano que seja estratégico, um plano que seja político. Aí reside talvez a pergunta que é difícil responder. Qual é o plano político do governo Netanyahu para o primeiro dia do pós-guerra? Ele não tinha esse plano nem para a primeira fase da guerra em Gaza. E agora, Vitélio, Israel está expandindo a sua superioridade militar para cima do que é uma cultura milenar. O Irã é o país descendente do Império Persa. É difícil a gente imaginar o Oriente Médio e tudo que está envolvido ali socialmente, culturalmente, economicamente, do ponto de vista geopolítico, a posição do Irã é central. Inclusive em relação ao Oriente Médio expandido. A gente vai pegar o Afeganistão para o lado oriental, nós vamos pegar Turquia e Síria para o lado oriental. É um país de uma importância geográfica e estratégica imensa. Perto do Irã, nessa descrição, Israel é pequeno. De que maneira Israel pensa que pode redesenhar o mapa do Oriente Médio? Em que interessa a Arábia Saudita, por exemplo, apesar de todo o cisma xiita-sunita e a velha rivalidade da Arábia Saudita com o Irã, sobretudo ali no Golfo Pérsico, em que interessa uma superioridade israelense tão grande? Muito bem, William. Pergunta de tese de doutorado, né? Eu vou tentar responder aqui em pouco tempo. Primeiro, é verdade que o Netanyahu é acusado de não ter uma estratégia. Inclusive, o Lapid, da oposição, acusa ele de não ter uma estratégia nem para Gaza. Mas havia um plano de ataque para o Irã no ano passado que o Biden desfez. O Biden exigiu que o Netanyahu não atacasse o programa nuclear do Irã. Na época, o Trump estava em campanha e disse que era um desperdício de oportunidade não atacar naquela oportunidade, naquela vez. Depois de eleito, o Trump começou a dizer que não deveria ser atacado o programa nuclear do Irã e que tentaria negociar um acordo, o que de fato não saiu do chão. É muito provável que na retaliação do Irã, que os ministros israelenses já aventam que haverá, os Estados Unidos entrem para defender Israel, como fizeram por 2 vezes no ano passado. Agora, quanto aos outros atores, a Arábia Saudita não quer que o Irã tenha um programa nuclear. Um dos pontos para a Arábia Saudita se aproximar de Israel nos acordos estendidos de Abraão é que os Estados Unidos ajudem no programa civil nuclear da Arábia Saudita. A quem interessa que o Irã tenha armas nucleares? No último dia do Ramadã, as pessoas vão na rua jurando morte a Israel e morte aos Estados Unidos. Não aconteceu aos Estados Unidos neste ano por causa da posse do Trump. E aí eu vou finalizar apenas dizendo que, para o desenho do Oriente Médio, Israel tem armas nucleares desde a década de 60 com a ajuda da França, mas o Irã ter armas nucleares desequilibra totalmente a balança de poder, inclusive para antigos atores que foram reaproximados politicamente pela China em 2023, como a própria Arábia Saudita, que você citou, William. A Agência Internacional de Energia Atômica, se isso foi combinado ou não, eu não sei dizer, deu a Israel um argumento importante. Essa agência é um órgão da ONU, como o nome diz. A principal função da Agência Internacional de Energia Atômica é zelar para que o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares seja respeitado. O Irã é signatário desse tratado. Daí a insistência do Irã em ter um programa de enriquecimento civil de urânio, porque quem é signatário desse tratado se compromete a não desenvolver armas nucleares em troca do direito de ter essas tecnologias, como é o caso do Brasil. Nós tivemos uma longa história nesse sentido. Agora, Lorival, na votação desse relatório que condena o Irã, esse relatório foi divulgado hoje com grande destaque, é de se notar que China e Rússia, que 10 anos atrás estavam envolvidos no acordo nuclear com o Irã, dessa vez votaram a favor do Irã.
Isso é consequência, né, das mudanças geopolíticas que começam, sobretudo, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A Rússia se tornou dependente dos drones e dos mísseis iranianos para conduzir a campanha contra a Ucrânia. A China, por sua vez, se beneficia, né, do petróleo barato, tanto da Rússia, e do petróleo e gás, tanto da Rússia quanto do Irã. E então, no âmbito do Conselho de Segurança, quer dizer, as coisas mudaram muito nesses últimos 10 anos, né, com a China e Rússia realmente usando o Conselho de Segurança e a ONU em geral deliberadamente para marcar as suas diferenças com os Estados Unidos no contexto da ascensão da China como potência hegemônica e no contexto da projeção da Rússia sobre o leste europeu. E o Netanyahu, quer dizer, na condição política dele que a gente já descreveu, ele acaba assumindo atitudes, né, que também, por sua vez, permite a essas potências ter uma atitude mais dura, né, em relação a isso. A Priscila Yazbek, nossa correspondente em Nova York, me mandou aqui Netanyahu dizendo que a operação de Israel continuará por quantos dias forem necessários. Então, isso já é oficial, é um vídeo do primeiro-ministro israelense dizendo isso, né? Então, realmente, a gente tem uma situação em que o Irã vai se colocar numa posição em que ele vai ter de fazer algo para se defender. Então, a gente está diante, certamente, de uma escalada. Sandro, do mesmo tempo que o Lorival está em contato com a nossa correspondente, estou recebendo informações também que vêm chegando pelas agências. Uma delas é de enorme relevância. Os israelenses estão dizendo que decapitaram praticamente o regime. O ataque decapitou a cúpula das Forças Armadas, inclusive não só da Guarda Revolucionária, das Forças Armadas e cientistas nucleares. Em que medida, Sandro, você na sua especialidade, né, você dá aula sobre estratégia geopolítica, decapitar a cúpula resolve a situação ou não? Resolve, William, num sentido tático-operacional num primeiro momento. A depender da qualidade do corpo de oficiais que o Irã tenha, e aí a informação que você se refere, a informação que está circulando é que os israelenses conseguiram neutralizar o próprio chefe de Estado-Maior, a maior autoridade militar iraniana, que é o Mohammad Bagheri. E se esse ataque for confirmado, sem dúvida você tira a primeira capacidade de coordenação de resposta de um eventual ataque. Os cientistas, obviamente, não é algo, tanto eu, quanto o Vitério, quanto o próprio Lorival já colocamos aqui, como esse ataque é uma campanha longa, não é uma campanha que foi decidida hoje ou há alguns meses. Os próprios cientistas nucleares iranianos eles já estavam sendo alvos de ataques há muito tempo. Só que estavam sendo alvos muitas vezes pelos serviços de inteligência israelenses, especialmente o Mossad. No caso, no momento em que você elimina os principais comandantes da Guarda Revolucionária, que é muito melhor equipada que as próprias Forças Armadas do Irã, mas também o chefe de Estado-Maior do regime, o secretário do Conselho de Segurança Nacional, que é o principal assessor de defesa do Ayatollah Ali Khamenei, você está sinalizando também que você vai desestabilizar a cadeia de comando e controle inimigo. E aí você vai atrasar a resposta, porque você está eliminando da cadeia quem decide como executar as ações e os planos que foram feitos. Então, sem essas palavras, sem esses comandos, você atrasa a reação, mas essa reação virá. Isso não pode ser descartado. Agora, também é uma sinalização para o Irã de que Israel está fazendo aquela escalada muito alta, em um nível muito alto, para dizer ao Irã que não reage. Agora, é óbvio, como a gente viu em abril, como a gente viu em outubro, que o Irã deve reagir, porque perder o seu chefe de Estado-Maior, sua maior autoridade militar, sua maior autoridade de defesa, tem quase todos os cientistas do programa nuclear. A gente está vendo muitas imagens de prédios em Teherã que foram atingidos, prédios residenciais. Então, muito provavelmente você vai ter uma reação, e até pelas informações que a gente também está tendo, os comunicados do comando interno das IDF, no sentido de dizer que os israelenses devem evitar sair de casa, haverá um ataque, haverá lançamento de mísseis. Então,
sem dúvida, é um movimento de Israel para tentar atrasar uma resposta, mas essa resposta virá. Isso deve ser deixado bem claro nesse sentido. 2 juízes da Corte Suprema iraniana teriam sido mortos, segundo... Ah, não, desculpa. Não é de agora isso. Não, pode continuar. Não é de agora. Vitélio, nós estamos diante de um caso... nós estamos diante de uma série de situações internacionais absolutamente inéditas, no mínimo para a nossa geração, que de uma forma ou de outra estamos conectados a isso profissionalmente. Vocês, como acadêmicos, o Lorival e eu, como jornalistas, que durante muitas ocasiões estivemos cobrindo conflitos internacionais. Seria uma tentativa israelense de ganhar uma guerra à distância? Essa é uma pergunta excelente, porque o exército do Irã é maior do que o de Israel. Na verdade, para quem nos assiste agora, Israel controla os céus no Oriente Médio, não é de hoje, né, William? Você citou a Guerra dos 6 Dias, já é um fato consumado, naquela região do planeta. Agora, essa sua pergunta também é conectada com a pergunta que você me fez antes, porque durante muito tempo o Irã foi um aliado dos Estados Unidos. O Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel depois da criação do Estado em 1948. O Pahlavi, o regime do Pahlavi, era um aliado dos Estados Unidos. E então, em 1979, ocorre a queda desse regime e assumem os ayatollahs, primeiro o Khomeini e depois o Khamenei em 89. Então, William, veja só, a sua pergunta de decapitar o regime e a liderança, o Khamenei não tem um sucessor, não é claro quem vai sucedê-lo, e ele também não pode deixar o filho no poder porque ele é crítico da monarquia que existia antes do regime dos ayatollahs. Então, Israel pode sim tentar derrubar esse regime que, na verdade, é muito impopular dentro do Irã. Teve muitos protestos. A gente lembra do caso da Mahsa Amini, que foi morta a pauladas por ter um pouquinho do cabelo fora do véu, e depois 500 pessoas foram mortas por protestarem por conta disso. Então, o regime é impopular. Agora, de fato, Israel também é impopular entre a população iraniana. Então, nós não sabemos quem ficaria no poder dos ayatollahs caso eles caiam. Provavelmente seria a guarda revolucionária do Irã, William.